Hoje, no mundo virtual totalmente real de Didiguinho, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso país. Pedro Álvares Cabral, o valente explorador português, vinha com uma expedição formada por 13 embarcações, 10 naus e 3 caravelas. Com ele estavam cerca de 1.500 marinheiros e o experiente navegador Bartolomeu Dias. A chegada nas novas terras. A esquadra de Pedro Álvares de Cabral saiu de Lisboa em 9 de março de 1522 e seguiram a costa da África. Num dado momento, tomaram rumo ao oeste e começaram a ver sinais de terra próxima. Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que os portugueses avistaram era no atual estado da Bahia, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Este lugar foi chamado de Terra de Vera Cruz, mas, como eles viram um monte, acabaram chamando a terra de Monte Pascoal. Mas sabe por que Pascoal? Porque era abril, era o tempo da Páscoa. O nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. A grande pergunta que podemos fazer é: o que os portugueses queriam aqui no Brasil? Por que eles saíram de tão longe? Uma questão que nos faz pensar como foi esse encontro entre os portugueses e os habitantes nativos, os índios. Preparado para saber tudinho sobre esse assunto? Então vamos lá! O encontro com os índios. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imagina só como foi esse encontro. As pessoas viviam aqui e tinham modos de vida bem diferentes, desde roupas, alimentação e o principal, a língua. Foi tudo muito complicado no começo, tanto para os índios quanto para os portugueses. Imagina que eles se estranhariam bastante. Inclusive, vários grupos ficaram receosos. A partir daí, nunca mais a vida dos nativos, os índios, e dos portugueses seriam a mesma. Uma pessoa que vinha junto da esquadra ficou encarregada de contar tudo como ele viu. Essa pessoa era o escrivão, chamado Pero Vaz de Caminha, que descreveu sobre o que via como a natureza do país, os animais, as frutas. Para ele, tudo aqui no Brasil era muito, muito distante da realidade de Portugal. Uma curiosidade: você sabia que o termo índio foi criado pelo navegador Cristóvão Colombo? Isso porque a ideia original era alcançar as Índias, que é do outro lado do oceano. Colombo sempre acreditou que havia chegado às Índias e, por isso, chamou os nativos do continente americano de índios. Agora, voltando ao Brasil, sabia que várias pessoas acreditavam que a esquadra se perdeu e por isso que eles chegaram aqui sem querer. Outros, ao contrário, acham que eles já sabiam, eles tinham certeza da existência de novas terras. É algo para se pensar, não é mesmo? Mas afinal, qual foi a motivação dos portugueses? Uma questão importante é saber que os portugueses tinham objetivo claro de explorar novas terras, pois eles queriam conquistar mais territórios.
buscar ouro e especiarias, como cravo, pimenta, canela e até converter pessoas para a religião católica. Você sabia que antes de vir ao Brasil, os portugueses já tinham ocupado alguns portos na África e as ilhas dos Açores e da Madeira no Oceano Atlântico? Pois bem, então a motivação dos portugueses era conquistar mais territórios. Então a ordem, né, a cronologia das navegações portuguesas foram: primeiro, os portugueses se lançaram ao mar para explorar novas terras. A cada aventura, eles faziam novos mapas, confirmavam informações e tentavam ir mais longe. Primeiro, eles ocuparam portos na África, depois no Oceano Atlântico. Depois eles contornaram a costa da África, atravessando o Cabo Bojador e foram construindo fortalezas no litoral. Também se fixaram em Cabo Verde. Conseguiram cruzar o temido Cabo das Tormentas em 1488 com Bartolomeu Dias. Essa viagem foi tão importante que desde esse momento o cabo mudou de nome e passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama foi o primeiro a chegar até as Índias e ali trouxe a tão apreciadas especiarias. Mas você sabia? Uma curiosidade é saber que a Espanha, país vizinho de Portugal, tentava fazer o mesmo, ou seja, lançar-se ao mar para conquistar novas terras e enriquecer. Isso porque anos antes, Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Isso foi um passo super importante para eles terem certeza de que havia mais terras deste lado para conquistar. Então, Portugal e Espanha estavam sempre brigando para serem os maiores exploradores da época. Assim, para não entrar novamente em conflito com os reis da Espanha, os portugueses assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Este acordo foi muito importante, porque ele estabelecia que as terras encontradas a oeste pertenceriam aos espanhóis e as terras do leste pertenceriam aos portugueses. Este mapa que vocês estão vendo dá para entender melhor a divisão que foi feita para que ninguém ficasse insatisfeito. Mesmo com o estabelecimento desse tratado, ambos ainda continuaram brigando e não respeitando a divisão. Esse foi o período pré-colonial. Em 1530, quando Portugal envia expedições com o objetivo de estabelecer colonos e implementar uma administração colonial, o nome Estado do Brasil passa a ser oficial. Então, Portugal envia Martim Afonso de Souza como chefe de uma expedição colonizadora. Em 1532, o explorador recebeu a ordem vinda de Dom João III de implementar o sistema de capitanias hereditárias. O período colonial dura de 1530 até 1815. Em seguida, entramos no período imperial, que vai de 1822 até 1889, com a proclamação da República, e é dividido em 3 fases principais. O primeiro reinado, de 1822 a 1831. O período regencial, de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 até 1889. Embora desde 1815 que o Brasil tornara-se Reino de Portugal, como consequência direta da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Outras medidas importantes foram tomadas,
tais como a abertura dos portos às nações amigas em 1808, a fundação do Banco do Brasil no mesmo ano, os tratados de 1810, a fundação da Real Biblioteca, a missão artística francesa em 1816, entre outras coisas. Estima-se que entre 10 a 15 mil pessoas embarcaram rumo ao Brasil entre 25 e 27 de novembro de 1807. Estruturas administrativas inteiras instalaram-se do outro lado do Atlântico. A partir de então, o Brasil sofreu grandes transformações. A ação dos militares comandados por Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889, na capital do antigo Império, deu origem ao período histórico também conhecido como Brasil República, que é o período em que estamos vivendo. Até hoje, esse é o período democrático mais duradouro de nossa história. O fim da monarquia foi resultado tanto da crise com a abolição da escravidão, quanto pela insatisfação das elites com o modelo político que existia desde a proclamação da independência. A participação das Forças Armadas na vida política do país foi constante nesse período, sendo que em momentos de crise política, os golpes militares foram tentados e alguns executados com êxito. Nesse período, o país passou também a contar com a diversificação da sua economia, principalmente com o processo de industrialização intensificado a partir da década de 1930, levando o país a ser uma das maiores economias do planeta. Houve ainda a mudança da característica da sociedade, que passou do campo para as cidades. No início do século XXI, mais de 85% da população estava vivendo em área urbana. Dessa mudança de local de moradia, resultou também uma ampliação da produção cultural em todos os campos, gerando produções originais como a bossa nova e o cinema novo. O futebol também se tornou uma paixão nacional. Porém, a população não conseguiu resolver os problemas de desigualdade social. Hoje, o Brasil tem muitos problemas na política, na saúde, na educação, na segurança, mas apesar de tudo, somos um país abençoado por Deus. Temos muita natureza, uma grande floresta, lindas cachoeiras, praias e muitas riquezas. Temos muitos diferenciais. Brasil é a nossa pátria. Nos orgulhamos dela. 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Então, você acabou de conhecer um pouquinho da nossa tão extensa história. Então, até o nosso próximo episódio. Domingo que vem tem mais.